Boa noite, meus amigos. Muita paz, muita luz para todos os nossos irmãos do Portal da Luz que estão acompanhando neste momento a nossa live. Muita paz a todos. Nós vamos iniciar neste momento, então, a nossa rogativa, aos bons amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare, que nos proteja, que nós possamos, neste momento, levar a mensagem de luz do Evangelho de Jesus a todos os corações. Que Jesus nos ampare, que todos os lares que estão neste momento em conexão conosco possam receber essas vibrações de muita luz, de muita harmonia, de muita paz para esta nossa noite em que, do Portal da Luz, dessa nossa querida instituição, nós possamos levar, no coração de cada um a nossa mensagem de hoje. Nós queremos conversar sobre a importância da prece, especialmente do Pai Nosso. E como é que surgiu essa prece, como é que Jesus nos trouxe esta prece extraordinária que os evangelistas registram, nos seus evangelhos no Novo Testamento. Então é sobre essa visão que nós queremos trabalhar hoje. Nós queremos trazer a posição de Allan Kardec, nós queremos trazer também a posição de Amélia Rodrigues, que faz toda essa análise de como nos chegou essa mensagem de luz, de harmonia. E vamos então começar conversando, vendo o que Allan Kardec traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, é o último capítulo do Evangelho, em que ele vai nos dizer, Kardec vai nos alertar, ele vai nos dizer, porque ele traz nesse 28º capítulo, ele coloca na íntegra o Pai Nosso e com a interpretação real, de cada frase, vamos dizer assim. E ele vai nos dizer, Kardec vai explicar por que ele está colocando nas preces gerais, iniciando com o Pai Nosso. Ele vai dizer que os espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea de preces que ele vai colocar no capítulo 28º, que ele pusesse a oração dominical, o Pai Nosso, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, e seja porque pode suprir a todas conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. E ele vai concluir, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. E com efeito, ele vai dizer, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem diga em intenção de alguém, pede para esse alguém o que pediria para si. Então é muito importante este trabalho, essa análise que nós temos que fazer quando oramos através dessa prece do Pai Nosso. Nós vamos ver que os espíritos, Amélia Rodrigues vai colocar nesse livro, Trigo de Deus, que é muito importante, esse livro extraordinário, ela vai colocar justamente, intitulada no capítulo 17, a oração dominical, ela vai mostrar em que circunstâncias Jesus, reunido com seus apóstolos, trouxe essa mensagem. Ela vai mostrar de onde que veio. E ela vai explicar, para nós compreendermos, que quando Jesus ensinou essa prece, foi depois que ele tinha dito as bem-aventuranças. Vejam só, depois dessa carta magna para a humanidade das bem-aventuranças, ela vai dizer o seguinte, a sua voz há pouco terminara de envolver os homens nas esperanças e consolações do soberano código das bem-aventuranças. Das bem-aventuranças. Então, quando aquela multidão de mais de 5.000 pessoas começou a se dispersar,
começou a descer a montanha, depois até de ser alimentada por Jesus e pelos seus apóstolos, eles vão se retirando e o mestre permanece com os apóstolos no local, permanece, né, naquele local. E um dos apóstolos, que provavelmente Pedro, ela não cita aqui qual foi, né, o Senhor interrogou Jesus, né, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? E ela vai dizer que havia nessa questão desse apóstolo uma curiosidade sadia, né? um desejo de compreender aquela atitude. Né? Então Jesus, relanceando o olhar naquela natureza belíssima, era já o entardecer, né? o crepúsculo estava acontecendo. Né? Jesus vai explicar para os apóstolos: a alma tem necessidade de oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Então vejamos que coisa importante essa questão que Jesus destaca aí, né? E nós vamos encontrar nos 4 evangelistas várias e várias vezes a recomendação que Jesus dava aos apóstolos: orai e vigiai. Né? Então Jesus vai continuar explicando para eles, segundo Amélia Rodrigues, né? Orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês e aurindo resistências nos seus recursos divinos. E vai explicar ainda: o silêncio propicia a busca, a solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento nos compromissos abraçados. Mas Pedro continua perguntando aos apóstolos: mas vós, que sois o caminho para o Pai, o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? E aí Jesus vai explicar para eles: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde ela provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura. Eu próprio, olha Jesus falando, eu próprio nele encontro reforço e sustentação para o messianato de amor em seu nome. E eles continuaram perguntando: mas todos têm necessidade de orar? Jesus vai elucidar, né? O homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e nimba-se de claridade radiosa. É que nós muitas vezes não observamos. Quando a prece que a gente emite é sincera, é do coração, nós não observamos este efeito, né, que provoca na espiritualidade, né, na nossa psicosfera. Né, o que nós irradiamos, o que provoca na aura que nós irradiamos. Né, mas Jesus vai explicar para eles, né, que a semelhança de todo o reino, e no caso o reino dos céus, o reino de Deus, né, existe um ministério muito importante. Vejam a explicação que o mestre vai dar. O ministério da oração é um dos mais delicados setores desse reino de luz, né? E que exige hábeis servidores que vão analisar as preces, as solicitações, selecioná-las e cuidar do atendimento conforme a emissão mental, né, de quem fez. Em razão disso, disse o mestre para eles, a vibração tem que ser sincera, carregada de emoção, ao invés de um expressivo palavreado sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. Então, Jesus vai explicando, né, a importância que nós temos de refletir nas palavras que nós estamos emitindo na nossa petição, né, na nossa radiação de luz. Né? Então, esse intercâmbio mental, o mestre vai dizer para eles, carrega vitalidade, restabelece os centros de energias da criatura que ora. E aí, então, Pedro, depois de ouvir todas essas explicações, os apóstolos ouvirem, Pedro pede para ele: Senhor, então, ensina-nos a orar. E aí, então, é que Jesus vai trazer a eles 10 frases das mais importantes para a humanidade, que é a oração do Pai Nosso. Essas 10 frases
são extraordinárias. Os apóstolos vão ouvir na acústica do espírito de cada um, na acústica imortal dos seus espíritos. Eles vão ouvir a significação dessa prece, né? Isso vai repercutir na alma de cada um de uma forma grandiosa. E no outro dia, o apóstolo João, o mais jovem, na época um adolescente de 16, 17 anos, no dia seguinte, após os afazeres todos do dia, durante o dia, João não parava de refletir sobre estes ensinos da prece do Pai Nosso. Ele queria parar um pouco para guardar, né, a sequência desses ensinos. E aí a Amélia Rodrigues vai nos dizer, num outro capítulo desse mesmo livro, Poema de Libertação, o que aconteceu com o apóstolo João. No dia seguinte, após os afazeres do dia todo, no entardecer, ele sobe de novo para o monte, né? Ele vai de novo, ensimesmado, né? Deliciar-se com aquele murmúrio da brisa perfumada e vai recordar das palavras do Mestre. Como ele amava Jesus, né? A sua voz penetrava-lhe no âmago do seu espírito, né? Ressoava na acústica da sua alma. Abria-lhe, nos diz a nossa amiga Amélia Rodrigues, os escaninhos preciosos onde ele guardava os tesouros da ternura, da afabilidade, do amor, né? Ressoava-lhe na acústica da alma o poema daquela oração que ele havia ouvido na noite anterior, né? Comovido, João então deita-se na relva, deita-se naquela grama macia e reclina-se ali, né? Olhando o céu, onde as primeiras estrelas começavam a brilhar, era num anoitecer, né? O céu num azul marinho, salpicado de diamantes estelares, na linguagem poética da nossa querida Amélia Rodrigues, né? E ali então João vai recordar-se da oração do Pai Nosso, né? E vai lembrar, Pai Nosso que estais no céu. Pai, ele vai refletir então que Deus é Pai. Esta frase, né, vai pesar bastante na alma dele. Ele vai refletir e vai pensar nos seus pais, nos seus amigos, em todas as pessoas da sua volta, nos seus inimigos, e que Deus é Pai de todos. E vai refletir que todos somos irmãos, que todos nós somos irmãos, né? O adversário também, desta forma, se lhe tornava irmão, filho de Deus. E ele vai questionar, mas para que então que eu vou ter inimigos? Para que eu vou conservar a animosidade? Vou corromper os meus sentimentos? E não vou viver a fraternidade universal? Ele estava refletindo ali, aquele jovem adolescente refletindo, quando ele lembra a segunda frase, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A natureza canta a glória de Deus. Em tudo sentimos o pulsar de Deus. Usar o nome de Deus em vão, quando a gente diz assim, eu estou sofrendo porque Deus quer, isso é usar em vão o nome de Deus. Eu estou sofrendo porque eu colho aquilo que eu plantei. Eu estou ressarcindo aquilo que eu lancei. Volta para mim. Então, assim, não é Deus que quer o nosso sofrimento, a nossa dor, né? O Deus quer o que tem de melhor para nós, né? Então, essa reconexão com Deus, né? Com o divino, com essa extraordinária capacidade que nós temos. E hoje, pelo Livro dos Espíritos, nós vamos compreender perfeitamente quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, nós trazemos viva em nós essa informação, né? Está na nossa consciência. E aí, então, João vai lembrar a segunda frase. Venha a nós o teu reino. O reino de paz, um reino sem fronteiras, onde todos têm o seu espaço. Um reino de esperança, né? De harmonia, de solidariedade. E João respirou fundo e sentiu uma imensa felicidade, uma imensa paz, né? Venha a nós o teu reino. E lembra-se, né, da quarta frase do Pai Nosso.
seja feita a tua vontade e não a nossa. Seja feita a tua vontade. Sem, ele pensou assim, sem a nossa atitude de rebeldia, nós devemos aproveitar tudo o que nos acontece. Tudo o que nos acontece é para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, a submissão. E isso nós somos muito rebeldes, nós custamos muito a nos submeter à lei divina. A gente se revolta, a gente se queixa, né? A gente não aceitamos. Né? Mas venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando nós estamos vivendo, compreendendo que nós vivemos de acordo com a lei divina, nós vamos nos submeter. Né? E aí ele lembra a quinta frase. Assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele vai se dar conta que todos nós que estamos aqui encarnados, na verdade, somos viajores das estrelas. Já reencarnamos provavelmente em alguns outros mundos e vamos reencarnar depois em outros, não só aqui na Terra. Né? Nós somos viajores das estrelas. E em todo o universo, está a lei divina, a vontade soberana de Deus, né, que a gente tem que observar, que a gente tem que aceitar, né, que a gente tem que lutar para se adequar a ela. Né? Então ele vai refletindo, né, nessa questão, né, de seja feita a vontade de Deus assim no céu como na terra. Não pode ser só palavras ocas que a gente diga porque decorou. Nós temos que refletir sobre elas. Né? E aí ele lembra a sexta frase. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão, né? O alimento, dá-nos as condições de adquirir o alimento com dignidade, através do trabalho. Né? Mas ele vai entender que Jesus estava ensinando, nessa frase, que não é só o pão do corpo, mas o pão da alma. Né? O pão da alma. Nós temos que pedir a Deus o pão que sacia o nosso espírito. Né, que sacia as nossas necessidades espirituais. Então é a prece, é o pensamento elevado, é a gratidão. E é isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças, para esses espíritos que reencarnam, né? E que a importância da prece. Inclusive, na última live que fizemos uma live semanal no Instagram com histórias para as crianças. Eu estou trazendo essa história nesse início de ano, para as nossas crianças, a história do Pai Nosso, né? E a reflexão que João fez. Então, é muito interessante nós passarmos para a nossa criança essa mensagem. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é que o pão vai cair ali do nosso lado, ele vai ser fruto do nosso esforço, do esforço do adulto, do esforço do pai e da mãe, para trazer o alimento, a roupa, né? a segurança do lar, e assim por diante, que hoje está bem bastante difícil tudo isso, né? Mas que nós temos que valorizar. Mas especialmente a alimentação espiritual, que nós temos que estar muito alerta para essa questão. Né? A gente tem que estar sempre buscando este alimento espiritual para não nos desequilibrarmos. E aí João lembra, deitadinho na relva, olhando para o céu, vibrando com esta mensagem que Jesus deixou, ele lembra a sétima frase. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. É uma das lições mais difíceis do Evangelho, né? Perdoar. Perdoar as nossas dívidas. Somente quem perdoa o outro merece receber de Deus o perdão, porque todos nós erramos de alguma forma, né? Nós não somos perfeitos, nós muitas vezes nos equivocamos e às vezes até pensamos que somos muito perfeitos nessa atual existência, mas já nos equivocamos muito em outras existências do passado. E muitas vezes ao nosso lado reencarna, está conosco no dia a dia, aquele espírito que nós prejudicamos, que nós desviamos ele da linha reta, da lei divina. E agora ele está ao nosso lado, né? Está ao nosso lado e está ali e nós temos que aceitá-lo, compreendê-lo, né? Aceitar como ele é, perdoá-lo, porque aí Deus vai perdoando também os nossos equívocos, que muitos deles nós nem lembramos. Né? E a gente comete também muitos erros. Né? Mas aí João lembra da oitava frase. Não nos deixes cair em tentação.
Vejam só, né? Não nos deixe cair em tentação no erro, mas acontece que aí o João vai refletir que o maior inimigo está dentro de nós. São as nossas imperfeições, são as nossas paixões, são os nossos desequilíbrios, né? Muitas vezes um ponto de vista equivocado que nós temos, né? Então, não nos porque são as nossas imperfeições, os nossos equívocos, até que atraem os irmãos menos esclarecidos, os nossos adversários do passado, né? Que vão nos inspirar a cometer os equívocos, né? Que não, vão nos obsedar. Então, assim, mas é nós que atraímos pela nossa maneira de pensar. Então, não nos deixe cair em tentação, nos ajude a não nos envolver com a sugestão dos maus, a não nos envolver, né? Nos dá força, né? E ajuda-nos a também encaminhá-los, né? Para que eles possam melhorar, né? Não nos deixe cair em tentação. Aí ele lembra da 9ª frase: livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal é o adversário do bem, né? Nos prejudica os nossos sentimentos, mas o mal é transitório. Ele é efeito do mau uso do nosso livre-arbítrio, porque Deus nos dá liberdade de escolhas, né? Na fase que nós já estamos de usar a razão, de usar o sentimento, não somos mais só instinto, não somos espíritos primitivos, já somos espíritos com uma boa caminhada e de exercício de uso do nosso livre-arbítrio. Então, o mal é todo sentimento negativo, né? Ele é transitório. E o nosso erro produz realmente sofrimento, né? Mas o amor de Deus extingue o sofrimento se nós nos deixarmos levar por ele. Então, nós temos que refletir sobre essa questão, né? E aí, João lembra, né, a última frase: que assim seja, né? Que assim seja. Que o reino de paz possa se assenhorar no nosso coração, né? Do nosso coração. Este reino estava além dos limites terrenos, né? Invisíveis, podendo se expressar no comportamento, habitado pela população de sentimentos elevados. Nesse reino, João foi lembrando, né? A ternura deve confraternizar com a brutalidade e superá-la. A inveja ceder espaço para a solidariedade. E a meiguice, a gentileza, apagar o ódio, né? Apagar o ódio. O reino de Deus é o reino da esperança e da solidariedade, que virá o homem, que virá um dia a nós e nos alçará a harmonia, né? A plenitude, né? E é assim que João vai refletindo nesta prece extraordinária, né? Que nós temos como modelo e que Kardec nos vai justamente trazer e colocar no 28º capítulo, né? do Evangelho segundo o Espiritismo. E vejam que Allan Kardec, com a visão extraordinária desse missionário, um espírito de escola, né? Um embaixador do Cristo, que trouxe o Consolador prometido. Vejam o que vai acontecer com Allan Kardec quando ele reflete profundamente sobre as mensagens trazidas pelos evangelistas no Novo Testamento. Ele vai refletir, né? E vai, inclusive, refletir sobre essa prece e vai trazê-la, por exemplo, o capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, mas desde que ele tinha lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, lá em Paris, na França, e depois, em seguida, o Livro dos Médiuns, e foi trazendo todas essas informações extraordinárias, né, que nos dão a compreensão exata da lei divina. Ele está refletindo que ainda faltava alguma coisa muito importante. Quando ele, analisando os evangelhos, os evangelistas, ele se dá conta que precisava trazer, resgatar a essência desses ensinamentos do Mestre. Mas durante esse período, de 1857 até 1863, foram 6 anos, Allan Kardec foi recebendo quantidade de mensagens mediúnicas
mensagens que vinham através dos mais diversos médios de vários pontos ali da Europa e até alguns da América, e mandavam para o codificador através do correio essas mensagens, né? E quando, em 1863, Kardec reunia mais de 3.000 mensagens de cunho evangélico, que falavam dos temas do Evangelho, mais de 3.000. E aí Allan Kardec vai, com seu raciocínio lógico, né, com seu critério científico, analisar profundamente cada uma dessas mensagens quando ele recebia. E ele ia catalogando, ia organizando, né? E dessas 3.000 mensagens, até um pouco mais, 300 ele considerou de uma verdade irreprochável. 300. Quer dizer, 10% de tudo que ele tinha reunido que veio da espiritualidade. Dessas 10% que ele considerou de verdade irreprochável, ele analisou que só 100 podiam ser publicáveis. E aí é que está a grandiosidade do nosso mestre Allan Kardec, né? 100 poderiam ser publicáveis. E ele foi guardando isso aí, né? Essas mensagens. E ele foi vendo depois, encaixando em que parte, né, dos ensinamentos morais do Cristo elas podiam ser encaixadas. E aí ele vai colocá-las no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive a prece do Pai Nosso. Ele vai colocá-las. Né? Então nós vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo consta de 28 capítulos. E Kardec, cada capítulo, ele organiza, ele traz a passagem do evangelista que ele seleciona com ensino moral, né? Depois vem o seu comentário, e depois ele acrescenta as orientações dos espíritos. Então é extraordinário. E aonde é que vão ser colocadas essas 100 orientações que ele tinha selecionado? Justamente em 22 capítulos do Evangelho. Nós vamos ver que tem 99 mensagens e a 100ª é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem assinada pelo Espírito Verdade, lá no início do Evangelho, né? Então, nós vamos ver a grandiosidade de Allan Kardec, né? Fazer toda essa seleção e trazer, e agora, né, Amélia Rodrigues nos trazendo pela psicografia do Divaldo, em vários e vários livros, como é que esses fatos foram se dando, como é que Jesus foi trazendo esses ensinamentos morais, né? Como é que era a convivência dele nesses 3 anos em que ele trouxe, né, ao público o seu evangelho de luz, e por isso que Jesus é o guia e modelo da nossa humanidade, né? Jesus é o guia e modelo. E nós vamos, para fechar a nossa conversa, né, que tivemos com todos vocês, para fechar esse momento, nós vamos trazer uma dessas mensagens, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está nas orientações, nas instruções dos Espíritos, né? Nessa parte, em 22 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter essas instruções dos Espíritos. E eu vou ler uma instrução do capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, da bem-aventurança, né? Nós vamos trazer uma mensagem que foi assinada por Hahnemann. E essa mensagem, eu vou trazer, né, e vou dividir com vocês a nossa experiência em relação a essa mensagem, que quando nós começamos a conhecer o Espiritismo, lá na adolescência, com 16, 17 anos, nós éramos muito impulsivas, né, exigentíssimas, né, altamente explosiva, não tínhamos paciência com nada, né? Ai de quem pisasse nos nossos calos, né? Então, a gente tinha essa característica, né? E eu, quando eu comprei o Evangelho segundo o Espiritismo, gostava de abri-lo ao acaso. E aí, queridos amigos e irmãos, começou a me cair essa mensagem do Hahnemann, que nós estamos agora dividindo com vocês. E diz o seguinte, desse capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados.
É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, desta forma, de suas próprias falhas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter, a cólera se tornará concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios estão inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nenhuma parte tem nisso. Uma deformação física, né? Nenhuma parte tem nisso. Mas pode modificar o que é do espírito, quando quer e com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que te operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, e de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Do outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, né? Paris, 1863. Então, essa mensagem das instruções dos Espíritos, né, que faz parte do livro dos Espíritos, começou a nos cair. A gente abria ao acaso o Evangelho, mas parece que esse Evangelho está marcado. Mas era exatamente a mensagem que nós precisávamos para tentar nos corrigirmos. E até hoje a gente está tentando. E esse esforço, né, é válido porque tem que ter perseverança. Mas então, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz, muita luz para todos, que nós possamos, né, nessa época, né, difícil que nós estamos enfrentando, desse momento de transição extraordinária, né, que tenhamos sempre essa posição firme de buscar na fé, na prece, né, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, orando por nós, por todos, né, pedindo, glorificando a Deus, fazendo o nosso pedido, né, tendo a nossa gratidão, compreendendo a vontade de Deus acima de tudo. Muita paz a todos, muita luz.